No início da colonização do Brasil, após 1530, o governo português não estava disposto a investir muitos recursos econômicos na colonização do Brasil. O governo português decidiu transferir essa tarefa para iniciativa particular. Sendo assim, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, ordenou a divisão do território brasileiro em 15 grandes porções de terra chamadas de capitanias e as entregou a pessoas que se habilitaram ao empreendimento chamados de capitães ou donatários. Como havia sido nomeado pelo rei, o donatário era a autoridade máxima dentro da capitania e com sua morte essa administração passava para seus descendentes. Por esse motivo, as terras eram chamadas de capitanias hereditárias, que recebia de herança. O vínculo entre o rei de Portugal e os donatários é estabelecido em 2 documentos básicos: a carta de doação, que conferia ao donatário a posse hereditária da capitania, e a carta foral, que estabelecia os direitos e deveres dos donatários relativos à exploração da terra. Os donatários tinham alguns deveres e direitos. Entre os principais direitos dos donatários, em destaque, estavam os de criar vilas e distribuir terra, que eram chamados de sesmarias, a quem desejasse e pudesse cultivá-las. Exercer plena autoridade judicial e administrativa, por meio da chamada Guerra Justa, escravizar os indígenas, considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura. Receber a 20ª parte, 5% dos lucros sobre o comércio do pau-brasil. Entre os deveres dos donatários, asseguravam ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre todos os produtos da terra, 1/5 dos lucros sobre os metais e as pedras preciosas que fossem encontradas. Nessa divisão, os direitos e deveres do rei de Portugal reservava para ele os melhores benefícios que a terra poderia oferecer. Já as despesas necessárias à obra colonizadora ficavam por conta dos donatários. Do ponto de vista econômico, poucas capitanias progrediram e obtiveram lucros, como Pernambuco e São Vicente. Sobretudo, com a produção do açúcar, as demais capitanias não prosperaram em decorrência de vários fatores. As terras eram muito extensas e os donatários não tinham dinheiro suficiente para explorá-las. Muitos perderam o interesse pelas capitanias, acreditando que o retorno financeiro não compensaria o trabalho empenhado e o capital investido na produção. Alguns nem chegaram a tomar posse de suas capitanias. Os colonos também tinham que enfrentar a hostilidade dos indígenas, que resistiam à dominação portuguesa. Para muitos índios do litoral, a luta era a única forma de se defender a invasão de suas terras e da escravidão que os conquistadores queriam impor. Havia também problemas de comunicação. Separados por grande distância e com as precárias condições de meios de transporte da época, as capitanias viviam isoladas entre si e em relação a Portugal. Uma viagem de navio da Bahia a Lisboa, por exemplo, levava em média 2 meses. Além disso, nem todas as capitanias tinham solo propício, solo bom, ao cultivo da cana-de-açúcar, produção que mais interessava aos objetivos da coroa e dos comerciantes envolvidos no comércio colonial. Restavam os donatários à exploração do pau-brasil. Nessa atividade, porém, a participação dos donatários nos lucros era muito reduzida, o que contribuiu para diminuir o interesse pelas capitanias. Apesar dessas dificuldades, o sistema de capitanias lançou as bases da colonização, estimulando a formação dos primeiros lucros do povoamento. Em São Vicente, em 1532, Porto Seguro, em 1536, Ilhéus, 1536, Olinda, 1537 e Santos, 1545. Contribuiu também para a preservação as posses das terras e revelar as possibilidades de exploração econômica da colônia. Essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês. Fiquem com Deus e um ótimo dia. Beijos de Tia Jane.